Olá pessoal, nosso boa noite, o nosso abraço a você internauta, você que nos acompanha pela TV Informativo Regional, TV que mais cresce na região. Hoje é com muita alegria que a gente recebe aqui em nosso estúdio uma das pessoas que temos um carinho diferenciado por essa pessoa que a gente traz hoje e nos enche de alegria receber essa figura em nosso estúdio, que no finalzinho vai dar a bênção também ao nosso estúdio, que já opera aí com os novos equipamentos. Eu quero agradecer já a você que está entrando agora, possam estar compartilhando a nossa conversa de hoje. Então, você internauta, no decorrer da semana a gente divulgou quem seria hoje o nosso entrevistado, e é com muita honra que a gente traz para as considerações iniciais o nosso amigo e irmão, Padre Adjailson Araújo. Seja bem-vindo à nossa TV Informativo Regional. Era uma honra estar esperando aí. O senhor sempre dizia, um dia eu vou estar lá para a gente, frente a frente. E hoje nos dá a honra de estar junto aqui, frente a frente com o Cledilson Lima. Seja bem-vindo. Boa noite, Cledilson Lima. Boa noite, internautas, todos vocês que estão a partir de hoje junto conosco, para que nós possamos fazer esta nossa conversa, esse nosso bate-papo. De fato, já diversas vezes eu tinha sido convidado por ele, mas no corre-corre da vida a gente vai protelando, mas sempre chega o dia, né? Mas eu quero pedir permissão a você também, quis iniciar este momento de máscara para mostrar e pedir, incentivar a cada um que está conosco, né, que você possa, sempre quando sair de casa por alguma necessidade, você usar a máscara, evidentemente, porque a vida é um dom precioso que Deus nos concedeu e nós precisamos zelar. Que zelando por nossa vida, nós estamos também zelando pela vida do outro. Então, é com grande alegria, evidentemente, que a gente se encontra hoje aqui. Eu peço permissão de chamá-lo Didi, porque carinhosamente nós aqui o conhecemos, o chamamos de Di, não é, Cleodisso? Mas Di, para nós, fica mais interessante e fica bem mais à vontade. Então, boa noite a você, que alegria poder estar aqui participando desse teu projeto tão especial, tão importante, não somente para a Pedra, mas também para toda a região aqui, onde você leva as informações e traz pessoas para que possa debater contigo algo de relevância do dia a dia e da nossa história. Aí o nosso pároco da nossa cidade, Padre Adjailson, e já vai trazendo para a gente, contando aqui para os internautas, quem é Padre Adjailson Araújo, de onde veio? Pois é. Todos nós temos uma história, né? Todos nós construímos uma história, o dia a dia nós vamos construindo essa história. Então, eu nasci em 1970, na cidade de Sertânia, precisamente, no dia 24 de agosto de 1970. Né? Sou filho de Arthur Antônio de Araújo e Maria José dos Santos, ambos já faleceram. Somos uma família de 10 pessoas, né? E que, evidentemente, após esse certo tempo, todos estão espalhados, todos estão fazendo a sua história, construindo a sua história e no sustento do dia a dia. E a história, como eu disse, a gente vai construindo. E em 1971, eu fui levado para a cidade do Brejo da Madre de Deus e fui criado por meu avô, por minha avó, né, lá no Brejo da Madre de Deus, onde me criei, onde cresci espiritualmente, né, não no tamanho, mas onde eu consegui também meus estudos, etc. E permaneci lá até 1990, quando eu saí do Brejo para fazer meus estudos em Olinda, primeiramente, no Seminário Nossa Senhora da Graça. Depois fui para Teresina, no Seminário Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus, e fui fazer a teologia em Brasília, no Seminário Nossa Senhora de Fátima, Arquidiocesano. E em 1997 terminei os estudos, em 98
voltei para começar meus trabalhos de evangelização, né, prestar meus serviços religiosos na Diocese Pesqueira. Passei por primeiro como vigário paroquial do Livramento, juntamente com o Padre Adeus, em 1998. Também neste ano eu fui nomeado assessor diocesano da Juventude. No ano de 99, assumi a paróquia do Santíssimo Redentor, antiga, né, que hoje é São Cristóvão. Depois, nesse mesmo ano, fui convocado para ser o assessor diocesano da Pastoral Liturgia, né, e depois passei 10 anos em Arco Verde. Depois de Arco Verde, fui para a Catedral Diocesana de Santa Águeda, depois para a Sertânia, e há 6 anos estou aqui na Cidade da Pedra. Padre, conta pra gente aí como descobriu a vocação para ser padre. É sempre bom, eu gosto muito desta pergunta, porque renova-nos, né, assim, nosso chamado. Evidentemente, todos nós temos um chamado, todos nós. E nós vamos descobrindo este chamado a partir daquilo que a gente vive no dia a dia. Claro que a gente não escuta como nós estamos assim, escutando aqui, eu, você, não é? Mas o escutar vem do coração. Então, eu acredito, a todos vocês aí, né, que estão participando conosco, eu acredito que a maior alegria da pessoa humana é quando percebe a ação de Deus na nossa vida. E então, eu recordo com muita alegria, em 1977, eu tinha 7 anos, e então a sacristã e aquela senhora que organizava as festas dos padroeiros me convidou para ser coroinha, né, que era ornamental, ou seja, ajudar e etc. E aí eu comecei, de fato, a enveredar neste caminho. De 7 anos, continuei na igreja, depois fui sacristão, né, de grupo de jovens, uma longa história, e uma história, para mim, muito bonita, né? Mas tem um fato muito interessante, que, como eu fui criado com minha avó, e com 5 anos, 1975, o padre da época, era chamado José Leão, na cidade do Brejo da Madre Deus, ele faleceu. E falecendo de manhã, e eu acordei, segundo me contaram, e eu dizia, olha, o padre Zé Leão morreu, porque eu sonhei todos subindo à igreja de São José, onde ele foi sepultado, numa grande procissão. Então são esses sinais que a gente vai observando de que de fato Deus nos chama. E a gente vai colaborando com ele e despertando esta vocação. E, evidentemente, em 1991, eu entrei para o seminário. São muitas coisas, como jovem, participei da Pastoral da Criança, participei da Pastoral da Juventude, na cidade, na paróquia São José, né? Depois também, junto às famílias, preparando para o sacramento do batismo, da crisma, enfim, uma trajetória de um vocacionado que almejava o sacerdócio, sem, de fato, cortar ou burlar nenhuma etapa, mas tudo no tempo de Deus. A gente está ao vivo aqui em tempo real, conversando com o padre Jailson Araújo, que nos dá a honra de estar visitando o nosso estúdio e conversando com a gente. A família apoiou ou teve alguém contra? É interessante, né? Dentro das famílias, o que é que as famílias almejam? As famílias almejam sempre algo que lhe projete socialmente, né? Ou seja, meu filho vai ser doutor, vai ser advogado, vai ser isso. O pai e a mãe. E por eu ter sido criado por vó, né, o avô e a avó, então, de fato, eles nunca foram contra, ao contrário, né, se alegraram muito. E
no caso de meu pai e minha mãe, eles almejavam sempre algo diferente. Mas eu não levei muito isso em consideração, pelo fato de que na minha família, constituído meu avô, minha avó, não é? Sempre foi propício para que eu pudesse regar cada vez mais a minha vocação. Tanto eles, que eram religiosos, né? E me levou também para isso. Ou seja, os internautas, Deus sempre dá condições para aqueles que fazem a opção de segui-lo. Então, para mim, nunca percebi a família como que viesse a ter receio, até mesmo sem apoiar. A gente está ao vivo aqui, conversando com o padre Adjailson Araújo. A gente sabe também, padre, a questão dessa pandemia que tem afetado aí várias igrejas de Pernambuco, do Brasil também. A pandemia tem afetado os fiéis aqui na Pedra? É o seguinte, já fez um ano, né? Um ano que a gente está vivenciando esse tempo difícil, mas um tempo propício para a gente refletir a nossa caminhada. Nós, de repente, éramos totalmente sem tempo para Deus. Cada um no corre-corre da vida, para lá e para cá, nem sequer se lembrava de viver um pouco mais de espiritualidade. De repente, toda a humanidade se vê nesse furacão, né? E a gente vai entendendo que até hoje, no nosso Brasil, quase 300 mil pessoas perderam a sua vida. É claro que a gente fica abalado, né? E nós só podemos buscar resposta na fé. Desde o dia que nós começamos, se não me falha a memória, dia 18 de março de 2020, eu tomei para mim e levo também às pessoas esta frase: a esperança se alimenta da fé, a fé alimenta a esperança. Porque de repente nós estamos, e quantos casais, quantas famílias que não estavam habituadas a conviver em casa com a família, e foi difícil, né? Evidentemente que não somente aos nossos fiéis aqui da cidade da Pedra, da Diocese de Pesqueira, mas do mundo inteiro, nós fomos podados por força das circunstâncias de celebrar com os fiéis. Até então, estamos vivenciando aqui no nosso Pernambuco, né, pelo decreto do senhor governador, as missas presenciais que estão suspensas por esse decreto do governador até o dia 28. A gente sente, porque nada substitui o contato, né? Nada substitui o contato. E logo no início eu percebi que a gente estava se empenhando demais pelas questões online, muito online, ou seja, isso, aquilo, outro, todas as nossas ações. Mas de um certo tempo para cá eu percebi que eu estava sendo mais para o povo de longe, online, do que propriamente para o povo aqui da Cidade da Pedra. E aí, juntamente com a pastoral da comunicação, a PASCOM, da nossa paróquia, a quem desde já eu quero agradecer pelo grande trabalho que eles desempenham, onde leva as pessoas, transmite, etc., cujo você já teve lá algumas oportunidades para ver o trabalho nosso na igreja, né? E aí eu percebi que, de fato, eu precisava tomar outra atitude de trazer o rebanho para a igreja, né? Ou seja, falando assim, na Cidade da Pedra, na nossa paróquia, Nossa Senhora da Conceição. E digo a você, e vocês são testemunho, que de fato nós já estava voltando de novo, né, as pessoas. Nossa igreja é uma igreja onde cabe quase 3 mil pessoas, né? Então, de repente, os bancos estavam separados para 2 pessoas, de repente nós estávamos sempre nas missas, 200 pessoas, 2 pessoas em cada banco. Então, para mim, eu já estava alegre, porque eu estava realmente, o rebanho já estava voltando. De repente, vem essa segunda onda do Covid, e que a gente tem que zelar pelo rebanho, tenho que zelar pelo rebanho. Então, evidentemente, afetou, não só na questão do aspecto de presença, mas também da volta das pessoas na igreja. As pessoas estão como que com medo mais e mais
de se aproximar, não é? Então, eu sempre digo, fecha-se as igrejas. E eu quero dizer que a nossa paróquia é, de fato, uma aqui na Pedra, que zela, a gente tenha distanciamento, a gente acolhe as pessoas com álcool gel, a gente, os crismandos acolhem com máscaras e etc. Então, nós temos um cuidado muito especial. Evidentemente que nós somos podados por conta de diversas irresponsabilidades, né, nas festas, seja nas cidades, seja nos sítios, etc., onde as pessoas parecem que têm perdido o medo e aí voltam a essa questão de aglomeração e, de fato, a essa altura, paga quem deve e quem não deve. Então, eu vejo desta forma. A gente está ao vivo aqui conversando com o padre Jailson. Deixa a gente mandar um abraço aqui, padre. Se o senhor tomou uma aguinha, eu vou mandar um abraço aqui para o pessoal que está assistindo lá em São Paulo, Plínio Santana, o Marcos Vinícius, a Vina Carvalho, parabeniza o programa, o Wellington, parabeniza o programa, o Plínio diz aqui, boa noite, meu amigo Di, estamos ligados na TV Informativo. A Vina diz boa noite, a Giselda Cristina, boa noite, Paulinho também, nas Alagoas, está dando audiência a gente, a Ana Cristina, boa noite, a Alzeni Holanda diz boa noite, a Maria das Mercês Galindo, lá em São Pedro do Cordeiro, qual manda um boa noite, um forte abraço. Seja bem-vinda, Mercês. Ela diz, muitas bênçãos para o padre, o senhor padre Adjailson. A Ivani Oliveira diz, nosso querido padre Adjailson, muitas lembranças boas. A Dedé Rocha nos dá audiência lá em Arco Verde, Cláudia Rocha. A Amália Campelo também nos dá audiência. Vanessa Tenório também nos dá audiência. O Genival Pessoa Faria diz, paróquia São Cristóvão, saúda o padre Adjailson, sejam bem-vindos. A Alzeni diz, estamos assistindo. A Luzia Ferro diz, boa noite, padre. Padre Adjailson tem uma história na paróquia São Cristóvão em Arco Verde, que Deus cubra de bênção e saúde, fala o Genival. A Ana Cristina diz, boa noite, Deus abençoe, padre. A Gilceni Freitas diz boa noite no Horizonte Alegre. A Ana Paula também nos dá audiência. A Maria Aparecida Monteiro também nos dá audiência. Seja bem-vinda. O Luciano França diz boa noite, padre Adjailson. A Tieta, lá em Belo Jardim, também nos dá audiência. A Luci Maria também nos dá audiência. Então, você que está assistindo a gente, é muito importante que vocês possam estar compartilhando a nossa conversa de hoje com o padre Adjailson. Padre, na sua opinião, as igrejas deviam ser essencial ou eram para estar abertas cumprindo só o protocolo de saúde? Gostei muito de um posicionamento do bispo de Caruaru, né, Dom Rui, que ele se posicionou e a partir dele eu vi muitos também na internet. É claro, se nós não colocarmos Deus como essência na nossa vida, né, a quem nós iremos buscar? E aqui fica o nosso repúdio, quer dizer, o que é mais essencial para nós, e você que está, é uma concessionária de carro ou é Deus? Né? Não precisa nem dizer, vocês viram aí. Quer dizer, se nós estamos nessa batalha, por que não buscar a Deus? Tenho certeza absoluta que não é na igreja que a gente adquire o vírus, não. Tenho certeza absoluta. Então, é claro que é essencial. Eu, quando falo isso, não falo somente a questão da igreja católica, mas é essencial em todas as igrejas, né? Acalentar o espírito, fortalecer o espírito. E eu tenho certeza que as igrejas, seja ela qual for, todas estão vivendo os protocolos à risca. Então, Deus é essencial para nós. E, evidentemente, que, sendo essencial, nós vamos expressar junto à comunidade. Não é isso? Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu rezo em casa. Eu dizia para um jovem esses dias assim, você pode rezar em casa, mas o alimento espiritual, a Eucaristia, está na comunidade, está na igreja. Então, sem sombra de dúvida alguma, e os internautas, é claro que Deus é essencial em nossa vida. Quando nós assim viermos, se porventura viermos
a dizer que Deus não é essencial em nossa vida, nós estamos à mercê de um profundo vazio, não é? E já diz a Sagrada Escritura: feliz a nação que tem o Senhor seu Deus, não é? Então, se nós não buscarmos Deus, nada o que nós fizermos fora de Deus virá a nos produzir frutos de paz e de justiça. Somente Deus. Deus é essência. Nós, como dizia Santo Agostinho, né? Minha alma está inquieta enquanto não voltar para ti, Senhor. Então nós vivemos essa inquietude porque somente Deus pode nos dar a paz que precisamos. Uma santa da igreja chamada Santa Teresa diz assim: nada te perturbe, só Deus basta. Então, diante de tantos testemunhos, é evidentemente que Deus é essencial. A religião é essencial, porque religião quer dizer religar, não é? Então, nós devemos nos religar a Deus, porque neste mundo nós estamos de passagem. Nós construímos morada na eternidade. E se nós não lutarmos para isso, então nós perdemos a nossa essência. E aí, quando de repente tem essas grandes celebrações, e aí fica a minha indignação, então vem o senhor governador para aparecer. É melhor que não venha, porque de fariseu a gente já está cheio, não é verdade, minha gente? Na sua opinião, o senhor acha que é uma briga de poderes aí? Não. Eu acredito que se for briga de poder é entre eles mesmo, né? Até mesmo em saber o que é essencial materialmente para eles, né? São muitas as coisas, a gente sabe muito bem que na televisão tudo aparece, né? E a gente sabe que a briga é entre eles mesmo. Até mesmo de proporcionar uma vacina para nós, eles não se entendem. Quando eu falo isso, na esfera desde federal até mesmo, podemos até assim dizer, municipal, né? Então a briga é entre eles mesmos. E nós só queremos uma coisa: acalentar o espírito do povo de Deus. Ou seja, acalmar as pessoas. E a gente só se acalma com atitudes espirituais. Então, eu acredito que a briga é entre eles mesmos neste sentido. A gente está ao vivo conversando com o padre Jailson Araújo, que nos dá a honra de estar conversando aqui hoje na TV Informativo Regional. Padre, o que falta para a pedra e para o comércio da pedra se encontrar? Primeiro, a pandemia acabar. Não é verdade? Primeiro, a pandemia acabar. Segundo, ao meu ver, os comerciantes poderem facilitar mais para nós, no sentido de não ser tão careiros, né? No sentido, porque às vezes a gente sai para outro lugar porque vamos pechinchar, né? Então, dá condições para que as pessoas, para que o nosso povo tem acesso. Evidentemente que eu não sei como anda as finanças de cada um que tem o seu comércio aqui, não é verdade? Mas olha, nós somos aqui, nós temos Arco Verde com grandes supermercados, né, e etc. Temos também aqui Venturosa, que torna-se o centro dessa região, que também dá condições no sentido de baratear e etc. Então, essa questão. Segundo, eu vejo que deveria-se haver isto, promoções e etc., né? Porque é aquela máxima: quem quer muito, fica sem nada. Concordo plenamente com o padre. Padre, o governo do estado acerta em fechar tudo? E acredito que depende, eu vejo assim, depende, né? Eu tiro pela nossa cidade aqui da Pedra. Alguém hoje me fala, conversando, diz, aqui, graças a Deus, as coisas estão como que controladas. Por quê? Por ser uma cidade interiorana, né? Uma cidade pequena, então a gente tem uns certos cuidados e assim, para que haja, digamos assim, um distanciamento, até que a gente consegue fazer. Neste sentido, ele não acerta porque eu vejo que ele não contempla as realidades de cada região, não é? Eu acho que são 5 regiões aqui no nosso estado. Então, não contempla
cada um vê a realidade. Será se ali está desta forma? A certa eu vejo neste sentido de que, no sentido de preservar as pessoas, é um alerta, né? Quer dizer, não há um acerto de 100%, mas também não há um erro de 100%. Sempre tem as coisas positivas e, evidentemente, as coisas negativas. E aí precisa, junto com o comitê de crise, de pandemia, não sei como é formado também, né, sentar e ver as realidades de como é que os municípios estão fazendo, como estão passando. Você lembra de que logo no início era aquela agonia em todo lugar, em toda cidade, entrava, feria a sua temperatura e etc. E a gente vai passando na cidade hoje, não tem mais nada disso, né? Quer dizer, que o perigo não é agora, o perigo parece que era lá atrás. Mas é agora que está precisando, de certa forma, haver esse cuidado, né? Um cuidado muito especial. Então, respondendo a ti, há sempre um tentar acertar. E para que nunca a gente acerta só, a gente sempre precisa conversar, dialogar, ter informações para que assim haja assim um possível acertar 50%, 70% ou 80%. Anunciando hoje o prefeito que é presidente da AMUP, disse em rede estadual que a partir de quarta-feira, linha de Sertânia, Custódia, Afogado da Engazeira, Serra Talhada, fecha tudo. Só vai ficar funcionando posto de gasolina e farmácia. Então isso para a gente é uma tristeza. Mas vamos voltar aqui à nossa conversa. Padre, qual é a sua formação hoje? A minha formação hoje eu tenho, no caso, psicologia, ou seja, teologia, filosofia e psicologia, né? São essas três formações que a gente pleiteou e, ultimamente, eu quis fazer psicologia para melhor desempenhar a minha missão de aconselhamento espiritual, né? Porque, de fato, nós precisamos, porque as pessoas hoje, elas estão totalmente, como que assim, principalmente nessa pandemia, sem norte, né? Então, por isso que eu quis enveredar e terminei até mesmo o ano passado. Graças a Deus, foi uma oportunidade que Deus me concedeu para que eu pudesse melhorar os meus conhecimentos. O padre também passa por alguns perrengues na vida, né, padre? Passa por alguns perrengues na vida, alguns alvoroços, mas me diga uma coisa, qual a mensagem que o senhor mais se apega quando está nas horas das agonias, assim, que o senhor mais se apega, uma mensagem mais favorita da parte de Deus para o senhor? Pois bem, quando a gente se ordena, vai se ordenar, então a gente tem assim, escolhe uma frase, né? E esta frase é quem vai permear a tua vida, né? Então eu escolhi uma frase de São Paulo, né? Que diz assim: sei em quem acreditei. Então, é a partir disso. Então, pode, como diz o Salmo 90, né? Pode cair 10 mil à tua direita, 10 mil à tua esquerda, permanece firme. Então, por isso que em todos os meus perrengues, como assim tu dizes, né? Eu sempre venho em minha mente esta frase de São Paulo: sei em quem acreditei. Porque, de fato, foi por experiências difíceis de São Paulo que ele disse essas palavras: sei em quem acreditei. Então, este é o meu lema sacerdotal, né? Eu vou completar daqui a 2 anos, se Deus quiser, 25 anos de sacerdote, e digo a você com todo carinho, com todo amor, e repito as palavras de Dom Helder Câmara: se 100 vezes eu nascesse, 100 vezes eu seria sacerdote. Pessoal, a gente está conversando aí com o padre Jailson. A gente, antes de ir para um intervalo, padre, para a gente tomar uma aguinha, deixa eu mandar aqui um abraço bem carinhoso para a Quitéria Cavalcante Soares, está ligado com a gente, a Catiúcia Cavalcante Soares, a Letícia Carvalho, lá em São Pedro do Cordeiro, Abdias Rodrigues, Tia diz, como vamos viver sem Deus? Silvia Viviane diz aqui: uma santa abençoada noite a todos. A Marcilene Alves: é a igreja que pedimos socorro a Deus para vencer essa pandemia. O Luan diz: a Pascom Conceição da Pedra, ligados na entrevista. Coisa boa, Luan. Luan tem história, eu tenho um pai que tem história na Pedra, o Gilvan, viu?
Vou mandar um abraço bem carinhoso, nosso amigo Gilvan está ligado com a gente. A Luciane Francis, boa noite, Padre Adjailson, saudades. A Tieta diz um abraço a Padre Adjailson. Deixa eu ver mais quem está ligado com a gente aqui. O Givaldo Leite está assistindo a gente, a Marta Idalina, a Silvia parabeniza o programa. Deixa eu ver mais, Genival, esta resposta está resumida em tu, sacerdote, para sempre. Sou de Santo Antônio, Genivaldo Leite. Forte abraço ao nosso amigo Genivaldo Leite, lá de Santo Antônio. A Regiane Carvalho também nos dá audiência. A gente vai para um breve intervalo e já já a gente está de volta. Pensou em construir ou reformar? Você tem que ir ao lugar certo. Madeireira Eduarda, em Venturosa, onde você vai encontrar os melhores preços da região, tudo em telhas, cerâmica e brasilite, tijolos e blocos, vigas Guajará 10, 12, 14 e 20, caibos, ripas, barrotes, tábuas pinos, louro, roxinho e muito mais. Além de caixas d'água de 250 litros, 500 litros e 1000 litros, pregos, ripar, caibar e muito mais. Temos também madeirites de primeira qualidade, portas, janelas, aqui na Madeireira Eduarda. Madeireira Eduarda, o lugar certo de você construir a sua casa é na Madeireira Eduarda. Vem pra cá você também. Madeireira Eduarda, o ponto certo do preço baixo. Fone 0800 991 27 9137 ou 991 827474. Venturosa, Pernambuco. Organização Tita e Gil. Madeireira Eduarda, qualidade e compromisso em seus serviços. De volta com o Padre Adjailson Araújo, nessa grande entrevista maravilhosa. A gente quer agradecer de uma forma carinhosa a você, internauta, que está nos acompanhando aqui. A gente pede que vocês possam estar compartilhando para que outras pessoas possam estar assistindo a nossa conversa de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai estar soltando no YouTube ao vivo para que vocês possam estar transmitindo para outras pessoas. O padre falou aí que é de Sertânia. Como é ficar longe da família? Foi difícil se acostumar? Tem um cântico da igreja, principalmente usa muito nas ordenações, que diz assim: antes que te formaste, eu havia te escolhido e te consagrado. Tenho que lutar, não é? Deixa teu pai, deixa tua mãe, deixa teus irmãos, deixa tua casa e vai anunciar. Então, a beleza de ser sacerdote é justamente essa: você não mais terá uma ligação somente aos laços familiares de sangue, não é? E, ao contrário, a gente ganha milhares de famílias que a gente não dá nem conta, não é? Mas torna-se fácil, porque a gente encontra em todos os lugares que a gente chega, nós encontramos famílias que nos acolhem. Então, é claro, humanamente falando, a gente sente, não é? Porém, nos é preenchido por essa questão de diversas famílias em diversas paróquias, onde quer que nós estejamos, onde quer que nós cheguemos, nós sempre temos famílias que estão junto de nós, né? E agora eu recebi o convite do senhor bispo para poder ser o padre que é digamos assim, o referencial para a família, né, aqui da pastoral familiar. E a gente está deixando passar esse tempo, e eu quero mandar um abraço também, que está conosco, a Ivani e Gilmar, né, que é o casal responsável pelo SCC da Diocese, né, que está participando conosco, e também da pastoral familiar. Então a gente recebe com carinho e com amor e com muito empenho esta missão que a igreja agora pede para a gente desempenhar. Além da paróquia da Pedra, né, a gente vai estar à disposição. E por isso que eu digo a você que a família de sangue, não é, nos é necessário, mas que para nós sacerdotes, nós abrimos mão para termos famílias espirituais. Padre, quantas cidades o senhor já passou, já esteve como pároco?
Arco Verde, Pesqueira, Sertânia e aqui a Pedra, não é? Mas como padre responsável, seja o pároco, não é, da paróquia. Mas também já passei passei um ano em Cascavel, no Ceará, passei um ano também em Poção, não é, nessas duas cidades, não é, assim, enquanto padre, nesse período de vivência sacerdotal, nesses 25 anos. Mas também antes de formação a gente anda um bocado, né? Eu fui morar em Olinda, fui morar em Teresina, fui morar em Brasília, faço pastoral em outras cidades, então a gente tem um leque muito grande de conhecimento das cidades. Então, mas assim, de onde eu fiquei mesmo, firmei-me no meu serviço em apenas 5 cidades. Eu sei que alguns irmãos não vão ficar com ciúme, não, mas conta pra gente aí, qual foi a cidade que mais lhe marcou? Esta pergunta ela é muito cabiciosa, né? Mas as pessoas sempre fazem essa pergunta, sabe? E eu digo assim, olha, eu gosto de onde eu estou. Eu gosto de onde eu estou. Se eu estar bem, eu estou muito bem na Pedra, porque pelo menos eu ajo desta forma. Onde eu estou é o melhor, onde é que é o melhor lugar no mundo hoje? É a cidade da Pedra. Agora, evidentemente que cada cidade tem a sua história, né? Cada cidade há um empenho. Como, por exemplo, eu não saberia te dizer qual é a melhor cidade, qual foi a que me marcou mais, mas eu te digo que hoje a que está me marcando mais é a cidade da Pedra, né? E o empenho, depois a gente vai falar sobre isso, porque será de fato uma cidade que poderá viver, ou seja, marcar a minha história como sacerdote. Como a história de outras pessoas também, né, Paulo? Justamente. Mas, por exemplo, na cidade de Arco Verde, nós, junto com o povo lá, nós construímos uma igreja do zero, né? A igreja de São Cristóvão. Um abraço para o padre Marconi, que é pároco, muito querido. Precisamente começamos juntos até na paróquia. Então não deixa de ser uma marca presente na minha história, a construção de uma igreja do zero, onde cabia, digamos, 20 pessoas, 20, 30, 50 pessoas na antiga igreja, e hoje a beleza da igreja de São Cristóvão de caber quase 3.000 pessoas, né? E o que é importante, que eu sempre dizia, vamos ajudar, porque a igreja pertence a vocês. Padre passa e vocês permanecem. Depois, na cidade de Pesqueira. Cidade de Pesqueira, nós, juntamente com o povo de lá, nós fizemos a reforma muito grande da catedral, né? Quer dizer, algo que está marcado também na minha história. Sertânia, minha terra, onde eu nasci, né? Também passei 2 anos lá, mas que ficou marcado foi quando, na festa da padroeira, nós mandamos restaurar a imagem da padroeira, e ela chegou suntuosamente de helicóptero naquela cidade, né? Então, para você observar que, de fato, cada cidade tem algo muito marcante na minha vida. Tá aí, pessoal, a gente está conversando com o padre Adjailson Araújo, nessa noite especial de segunda-feira. Estamos preparando uma grande entrevista para a próxima quarta-feira. Claro, a gente vai estar divulgando nas redes sociais e você é o nosso convidado especial. A gente sabe também, padre, como filho da Pedra, a gente tem acompanhado que tem 2 meses que é um marco para a nossa cidade, que é o mês de maio e o mês de dezembro. Como é que a Igreja Nossa Senhora da Conceição tem se organizado aí para receber o mês mariano nessa pandemia? É impressionante que nós já temos toda a programação pronta até dezembro, né? Aquilo que que é possível fazer, a gente faz, né? No sentido da pandemia, aquilo que não é possível a gente não faz. Mas para o mês de maio, nós já temos propostas, né? E antes do mês de maio vem, próxima semana, já a Semana Santa, né? Então já estamos organizados juntamente com a PASCOM e com as equipes de celebração para vivenciarmos a Semana Santa, que será, eu acredito que certamente será também de portas fechadas
porque pelo que apresenta não tem, pelo menos se coloca nas televisões, nos meios de comunicação, não tem diminuído. Então, uma semana que vem, eu acredito que será a Semana Santa também voltada a portas fechadas, todas as celebrações online, né? Como também no mês de maio, nós vamos fazê-lo, já digo, todo dia de manhã, uma celebração pela manhã, porque antigamente as pessoas iam, tinha os noiteiros, tinha isso, todas as noites, noite de maio, mas a gente tem que avançar no sentido de que saber o que de fato nós podemos fazer. Hoje não há mais tanto aquelas pessoas que iam às noites de maio, então nós temos que inovar, né? Procurar outros meios para que as pessoas vivam a sua fé e expressem a sua religiosidade. Eu acredito que você deva lembrar que na festa da padroeira nós fizemos, graças a Deus, com 30% da capacidade da igreja, né? da nossa paróquia. Mas, no entanto, no final, como não podia ter procissão, nós fizemos uma bela carreata em todas as ruas praticamente da nossa cidade. E se nós temos a tecnologia a nosso favor, não é isso? Vocês podem até ver nas redes sociais de modo particular. Na TV, YouTube, TV Conceição da Pedra, tem lá o arquivo. Nós contratamos uma equipe que veio com drone para mostrar a procissão, onde cada um na sua casa podia acompanhar a procissão de Nossa Senhora. Então foi uma coisa muito bonita, onde nós não deixamos de celebrar a padroeira da nossa cidade, que de fato sobre o manto de Maria, tem até no hino, né? Sobre o manto de Maria, o teu manto, e a gente vai levando, vai fazendo acontecer e vai acalentando de fato esta situação em que nosso povo da Pedra está vivendo. A gente está ao vivo conversando com o padre Adjailson. Vamos falar sobre coisa boa, padre, para a cidade da Pedra, que está precisando de muita coisa boa, mas depois do intervalo vamos tomar uma aguinha para a gente preparar a pasta para a coisa boa chegar na nossa TV, né? Ok. Speednet, conectando você ao mundo. Qualidade com credibilidade, ofertando a melhor internet da região. Equipe qualificada, atendimento e assistência especializada a qualquer momento. O que há de mais moderno na internet, a Speednet te oferece. A melhor conexão com o mundo, via fibra ótica, a mais rápida em tecnologia. Speednet, conectando você ao mundo. Speednet. Estamos de volta ao vivo aqui em tempo real. Queremos agradecer a todos os internautas que nos acompanham nessa noite especial, de muitas bênçãos aqui em nossa TV com o padre Adjailson, que nos dá a honra. A gente está dividindo esse espaço aqui, falando sobre os últimos acontecimentos, falando sobre a paróquia Nossa Senhora da Conceição, e também vamos falar agora sobre coisa boa para a cidade da Pedra. Padre, se o senhor tivesse o poder nas mãos, mudaria o nome da nossa cidade para o nome de origem? Esse aí é um sonho nosso, né? De voltar às origens. Com certeza absoluta, né? Eu acrescentaria. E eu tenho tido assim uma coisa muito interessante, eu vou até citar, né? Não sei se você conhece João Batista, né? Pronto. E ele diz: padre, eu compro a sua ideia, né? E sendo uma pessoa de crença cristã evangélica, né, me disse, eu fiquei muito feliz. Agora, vou explicar a você e explicar aos internautas por que essa questão, né? A gente, quando viaja para outros lugares, né, pergunta-me: padre, onde é que o senhor está agora? Eu digo: Pedra. E as pessoas olham para mim meio tímido e dizem assim: Pedra. Aí lá para as tantas, ainda um pouco tímido, assim: ah, tá, Pedra de Boique, né?
Às vezes o povo aqui da Pedra não gosta muito de ouvir essa história, mas é a realidade nossa. Imaginemos que há 150 anos atrás, mais de 150 anos atrás, e os padres que davam assistência aqui eram os padres de Buíque, porque aqui pertencia à paróquia de São Félix de Cantalice, em Buíque. E os padres diziam, vamos celebrar lá em Conceição da Pedra. Então a cidade, por vocação, é uma cidade mariana, por vocação. E ao longo do tempo, eu acredito que tem 130 anos, né, assim, de emancipação, mais ou menos, 130 anos de emancipação. E outra coisa interessante, 140 anos este ano, né? Veja só, é interessante saber, você diz, o senhor é de Sertânia. Todo mundo sabe, Sertânia. De Arco Verde. De Venturosa. De Pesqueira, né? Geralmente, quando há uma cidade assim, ela tem um nome composto. Por exemplo, Conceição do Araguaia. Não é isso? Por exemplo, a gente vai ver muitas cidades. Existe sim, lá em Minas Gerais, uma cidade chamada Conceição das Pedras. Não sei se você já teve a curiosidade de olhar. Não é isso? É tanto que quando você coloca Conceição da Pedra, aparece lá Conceição das Pedras em Minas Gerais. E eu acredito piamente de que dará a esta cidade uma identidade. Dará a esta cidade e teríamos, eu acredito nisso, teríamos até a alegria de dizer assim, nós somos lá da Conceição da Pedra. E para que isso aconteça, eu já vou adiantar o que você vai perguntar, mas já vou adiantando aqui. Quero agradecer a Amália, que trouxe um cafezinho para que a gente fosse tomando aqui. Eu gosto muito de café. Muito obrigado, viu? Tá muito bom, por sinal. E então, como eu disse que a gente vai adiantando, neste sentido, nosso projeto é erguer sobre a pedra uma escultura, uma imagem, um monumento, a palavra melhor seria um monumento à Nossa Senhora da Conceição, né? Este monumento daria, portanto, condições de nós trabalharmos nas pessoas e etc. E mostrar que aqui a origem chamava-se Conceição da Pedra. E as pessoas lá fora dizem, eu passei lá na Conceição da Pedra, então a imagem de Nossa Senhora da Conceição bem grande. E aí nós não precisaríamos mais passar lá fora, dizer pedra de Buíque. A gente tira de nós a dignidade de ser pedrense. Porque eu fui agraciado com o título de cidadão. É importante, né? Às vezes quando sai, é que você vai receber. É importante agora, porque eu estou me empenhando, vou me empenhar para que esta cidade também ela tenha uma projeção lá fora e as pessoas se sintam felizes de dizer, eu sou lá de Conceição da Pedra, onde existe uma atração, onde as pessoas param, onde as pessoas vão ter... Porque tem a pedra muito bonita, mas, no meu ver, falta algo atrativo para que as pessoas cheguem lá. Então, eu acredito nisso. Se eu tivesse o poder, como diz você, né, eu teria colocado já Conceição da Pedra como Arco Verde, era Rio Branco, né? Acho que era Venturosa era Boa Sorte, né? E aí Venturosa, no caso, foi o governador Miguel Arraes que saiu mudando o nome de todo mundo, parece que Tupanatinga era Santa Clara, uma coisa assim, e a gente vai vendo a história. Seria muito interessante. Eu compro essa ideia e converso com as pessoas, né? Como seria interessante se já os comerciantes, etc., fosse colocando o nome das lojas, Conceição da Pedra, e a gente vai inserindo no coração das pessoas e, de repente, nós, de fato, estamos aí, saindo lá, e o povo dizendo, você lá, isso seria muito importante, e dando às pessoas uma identidade, né? É importante, eu vejo sempre isso, a identidade do seu lugar. O senhor hoje mora onde?
no caso, eu moro na futura Conceição da Pedra. A gente está ao vivo aqui conversando com o padre Adjailson Araújo, grande figura, que nos dá a honra de estar conversando com a gente. O senhor acha que a pedra não se desenvolveu ainda, foi devido ao nome de pedra? Eu acredito que não, né? E existe até uma assim, em 1937, se não me falha a memória, né? No livro de tombo da paróquia, e isso tem as pessoas têm essa, me foge agora o nome, né? Mas eu vou lembrando, depois eu digo. E o padre passou aqui, como decidi, por um perrengue, não é? Chamou-se até um padre Francisco, não sei das contas. E aí, quando ele foi chamado pelo bispo e foi tirado aqui da pedra, ele disse: pedra, tu és pedra e de pedra não passarás, a rua da pedra. Então tem nessas pessoas esta crença. Não, foi este padre Francisco, né? Então tem essa crença. Eu acredito, assim, que para se desenvolver, não é o nome que vai fazer com que ela se desenvolva ou não. Porque nós temos, por exemplo, Sanha, que é uma cidade beira de BR-232, né? E, de certa forma, a gente vê que ela é daquele mesmo tamanho. E tantas outras cidades, Tacaimbó, etc. No entanto, o que precisa se fazer, e a cidade não, eu acho que é a proximidade de cidades que já se desenvolveram, né? Como Arco Verde, por exemplo. E aí, na geografia do nosso município, existe o centro, que hoje tornou-se o centro, que é Venturosa. Na geografia, quando foram fazer a divisão geográfica, logo após a emancipação da cidade de Venturosa, porque ela cresceu por ser polo centro, né? Se você olhar na geografia, e aí a cidade da Pedra ela ficou quase que deslocada. Para a gente ir a São Pedro do Cordeiro, eu como padre, eu tenho que andar 55 quilômetros, passando por fora, né, como se fosse um prato, dando um arrodeio enorme. Então, para isso, eu acredito que para a cidade da Pedra crescer, se desenvolver, eu acredito nisso. Nós precisaríamos trabalhar a questão de algo atrativo. No caso, seria o turismo religioso. E aí sim, nós poderíamos ver pessoas vindo passa por aqui, não menos de que 200 ônibus indo para o Juazeiro, né? Poderia se parar, esse povo parar aqui para tomar uma água, comprar um queijo, uma cocada, um sei lá o quê. Então, é esta visão que eu tenho para a cidade da Pedra. Enquanto aqui eu estiver, eu irei lutar para a melhoria nesse sentido, né? Dando ideias, me colocando à disposição também dos poderes, né? Assim, sejam eles. E aí, juntos, nós vamos fazer crescer. Inclusive, o senhor hoje que está com a pasta do secretariado de turismo, Brivaldo, né? Gente boa, um abraço para você. Já me procurou e eu digo: olha, vamos lutar, porque para o bem da nossa cidade, independentemente, a igreja é esta que se coloca para o bem do povo, para o bem da cidade, independentemente. É assim que se deve fazer. Na sua opinião, padre, o senhor acha que a população aceitaria de imediato o nome Conceição da Pedra? Eu acredito que não, né? Eu acredito que não, porque aí nós precisaríamos ver com o tempo. Eu acredito que eu não vou ver isso, eu acredito que eu não vou ver isso, mas outros virão, alguém teria que começar, alguém que teria que se fomentar isso. Eu lembro hoje, né? Que quando eu estava em Arco Verde, eu acho que eles também que estão nos escutando vão lembrar disso, na frente da matriz de São Cristóvão existia uma feira. E ali a gente lutava para que essa feira saísse lá de frente. E de repente, uma vez eu fui convidado pela então, na época, prefeita Madalena,
porque tinham feito um pátio e iam tirar a feira de lá, não é? E aí eu fui com muita alegria, isso foi quase 10 anos depois. Mas alguém tem que começar. A alegria nossa não é quando nós produzimos frutos, colhemos os frutos. Mas a alegria nossa é ver que outros também poderão colher frutos. Então, a partir do monumento, isso é algo que as próprias pessoas irão disseminando, né? Ou seja, experimentando. Eu vou passar lá na pedra, lá em Conceição da Pedra. Quer dizer, isso vai sendo, de certa forma, no coração das pessoas, vai impregnando e, de repente, não terá outra maneira a não ser os trâmites para se chegar a isto. Padre, a gente tem uma pergunta aqui de uma internauta, nossa amiga Keila Vaz. Ela diz: Padre, esta pandemia mundial seria dos sinais dos fins dos tempos? Um abraço, Keila. Deus te abençoe. A você, a Joselmo, a Gabriel, né? Keila, eu trouxe aqui... Carol, claro. Eu trouxe aqui porque eu sabia muito bem. Mas eu trouxe aqui em uma das minhas questões, eu trouxe essa revista, e essa revista traz assim este número, 536. Este é o ano depois de Cristo, 536. Este foi o tempo pior do que nós estamos vivendo. Por quê? Porque neste chamado primeiro mundo, né, esta foi a pior pandemia na época. O que foi isso? Quase 18 meses, uma névoa sobre a Europa, o primeiro mundo, quase 18 meses. E muita gente morreu. Eu também estava lendo um livro, né? Permita-me dar uma olhada aqui, só para responder um pouco a questão de Keila, né? Imaginemos que essas pessoas também, 536, disseram elas que era o fim dos tempos. Porque a cada tempo a sua preocupação, né? E aqui mostra um pouco os anos de pandemias, não é? 1349, quando a peste negra varreu metade da população da Europa. Então, naquele ano, 1349, certamente muitos disseram, é o fim dos tempos, né? E veja que essa pandemia atual não varreu a metade da Europa. Em 1349. Em 1918, quando a gripe espanhola matou de 50 a 100 milhões de pessoas, certamente, neste período, também disseram que era o fim dos tempos. 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e 60 milhões de seres humanos. Então, Keila e o povo que está nos escutando, né, evidentemente que a humanidade sempre passa por essas situações. Nós estamos, e por que não dizer, é a própria humanidade, a própria natureza que traz essas questões, não é? Para fortalecer. Então, eu diria, Keila, não é o fim, mas é um alerta para que nós tomemos consciência de que, de fato, neste mundo, eu não posso me empenhar somente pelas as coisas terrenas. É um alerta. Eu não posso dizer é o fim, porque a palavra de Deus diz que nem mesmo o Filho do Homem sabe o dia que vai se dar o fim. Seria da minha parte muita audácia dizer que é o fim. Porque se a própria palavra diz que nem ao filho foi reservado, imagina um pobre coitado de um padre, né? Então, Keila, permaneçamos firmes na fé. E a palavra diz, aqueles que perseverarem serão salvos. É isto. A gente está ao vivo aqui, queremos agradecer a nossa amiga Keila Vaz por ter nos enviado essa pergunta. Muito bem, parabéns, Keila. Um abraço a Carol, Gabriel, a Joselmo, essa família abençoada por Deus. Eu quero aqui abraçar
A nossa amiga Tieta, lá em Belo Jardim, nos dá audiência. A Iana Darli também nos dá audiência. Deixa eu ver mais. O nosso amigo Marquinhos da Vila, que também tem feito um trabalho muito, muito importante nas redes sociais, padre, levando o nome de Maria aos 4 cantos do mundo. Nosso amigo Marquinhos da Vila, o qual mando um forte abraço. Deixa eu ver mais quem é que está por aqui. A Lourdinha Alves nos dá audiência. A Andréia diz, boa noite, programa top, parabéns. O Gilmar diz, gratidão por Deus, por muitos momentos felizes juntos, que Deus continue iluminando e abençoando imensamente. A Zila Amorim, que coisa boa, o grande padre, e dando uma entrevista, amo de coração. A Itaneide diz, boa noite, pedrenses. A Lourdinha diz, muito bem falado, padre. Deixa eu ver mais, o pessoal está aceitando aqui, viu, padre, a história da Conceição da Pedra. O Cícero Pereira diz aqui, boa noite, Di, você é show. A Luzia Moreira diz, boa noite. O Carlos André nos dá audiência. A Li Siqueira Mergulhão nos dá audiência. O Natanael Taé dos Correios. A Maria Aparecida Monteiro, seria melhor, pois não seríamos mais chamados de Pedra de Buíque. Olha, tem que trazer o padre mais vezes para cá, viu? Veja assim, realmente, Maria Aparecida, gostei muito dessa sua colocação, né? Dessa sua colocação. Não agora é interessante saber que a gente não está dizendo aqui que Buíque não é um lugar bom. É claro que é um lugar bom. O meu desejo, e quero trazer a vocês, expressar o meu desejo, é que nós tenhamos uma identidade, né? É interessante a gente saber, eu sou de Sertânia, e você, de onde é? Pedra? Pedra. Maria Aparecida Monteiro, muito obrigado por tua colaboração, gostei. Daí o Edinaldo Vitor também nos dá audiência, o Joran Freitas, a Marta Idalina, deixa eu ver mais, o Olegário Ângelo Cavalcante nos dá audiência, o Flávio Cavalcante, e está aí participando da nossa conversa de hoje com o padre Adjailson. Padre, a gente está caminhando para o término do nosso programa, mas temos aqui mais 2 perguntas para a gente já finalizar tomar o café, né, padre? A pandemia tem aproximado mais as famílias de Deus ou não? Eu mesmo vou fazer-me essa pergunta. A pandemia tem aproximado as pessoas de Deus? Eu diria o seguinte, para que isso aconteça, a família deveria se entender entre si, né? Se a família, o pai, a mãe, o filho, a filha, se eles não criam este relacionamento sadio em casa, eu acho muito difícil eles trilharem pelo caminho da oração. Precisa-se ter uma conversão dentro da família, é o que eu vejo. Então, esta pandemia veio nos forçar a enxergar mais a família, a ver mais o pai, a ver mais a mãe, a ver mais o esposo, ver mais a esposa, não é? A esposa vê mais o esposo. Então, a estas pessoas que estão entendendo, que estão lutando para isso, então elas estão descobrindo que a única saída de permanecerem vitoriosos nesta pandemia é aproximar-se de Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário esta conversão interior. E é interessante de você trazer essa questão, essa pergunta, porque o cristianismo, ele surge, né, na família doméstica, ou seja, dentro de casa. Porque nos primeiros anos da era cristã, também era negado celebrar, era proibido proclamar, pregar o nome de Jesus, né? A história nos conta isto, a Sagrada Escritura nos coloca por dentro desta situação, e então eles viviam na sua família, na igreja doméstica. Então, nós, por que não dizer, nós estamos voltando ao início, ao amor primeiro. Então, a pandemia força-nos a enxergar que o melhor lugar no mundo é junto à nossa família. E para que se torne o melhor local do mundo, é necessário que haja a espiritualidade.
É necessário que haja os momentos de espiritualidade. Porque antigamente, em todas as casas, existia um oratório, né? A própria palavra já nos diz, oratório, o lugar das orações, o lugar de oração, porque nós gostamos de sinais, né? Você vê, quando eu cheguei aqui, coloque aqui um sinal, quer dizer, vocês estão vendo aí a bandeira da pedra entrelaçada com o brasão da nossa diocese, da nossa paróquia, e evidentemente nossa sociedade. Então nós gostamos de símbolos que nos ajudam, nos remetem. Então nas casas de família existia esse oratório, e ao redor do oratório as famílias faziam as suas orações. Então, hoje em dia, aí eu coloco esse desafio para você que está participando conosco nesta noite, desse nosso diálogo, dessa nossa entrevista, né? Na tua casa, olha a pergunta que o padre vai deixar para você. Na tua casa, qual é o lugar da tua casa reservado para o momento de oração junto com a tua família? Pensa nisso, não é? Na tua casa, qual é o momento? Se eu vou para a sala, eu tenho televisão. Se eu vou para o quarto, eu levo o Zap comigo. Se eu estou no quarto, eu estou com o computador aberto. Então, eu coloco esse desafio para você. Na sua casa, qual é o local que tua família se reúne para rezar? Por isso, repito, esta pergunta muito importante, muito pertinente para os dias atuais, né? Aproximou-se. Somos como que cegos para não enxergar que de fato nós precisamos nos aproximar de Deus. Família que reza unida, permanece unida. Família que ora unido, permanece unida. O casal, o homem, a mulher, que no momento dão-se as mãos, oram ao Senhor, claro que o Senhor abençoa, né? O diálogo é importante. Então, é isso, gostei. Muitas famílias despertaram para a oração em casa. Muitas, com certeza. A gente caminhando para o término do nosso programa, a gente quer trazer aqui o padre Adjailson para trazer uma mensagem, no geral, padre, para as pessoas que estão em casa nessa pandemia, o que é que devem fazer, para os políticos, enfim, no geral, qual a sua mensagem do padre para a população pedrense e todos que nos acompanham nas redes sociais? Primeiramente, eu quero te agradecer, não é? Quero te agradecer por esse momento. Ainda não é as considerações finais não, viu? Ainda é só a mensagem ainda, só a mensagem. Então tá bom, desculpe-me. Pois bem, mas a mensagem primordial que eu deixo para vocês é esta, que eu venho permeando a minha vida, a minha luta, não é? Termos acesa a esperança, alimentar a esperança. A fé alimenta a esperança se alimenta da fé. Tenhamos nós atitudes de fé que alimentem a esperança. O tema que você me propôs foi um tema muito interessante. Solidários na espiritualidade, solidários na fé, não é? Olha que tema bonito, solidários na fé. E quando eu digo, e quando você me propôs, ontem eu vi, e realmente veio me maquinando, eu vi ruminando, e achei muito interessante essa sua proposta, não é? Solidários na fé. Isso vai me dar condições de pensar e de saber que a minha solidariedade não pode se resumir somente a um ato social. Quando esta solidariedade digamos assim, ela se resume a uma questão social, nós nos perdemos. Quando eu falo isso, eu falo no sentido cristão. Mas quando essa solidariedade tem um cunho espiritual, nós vamos pedir ajuda ao Senhor, que nos diz assim, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Neste tempo de pandemia, que a solidariedade esteja presente em nossas vidas, né? Desde aquela pessoa que está ao lado da minha casa, precisando de alguém que varra a casa,
Aquela senhora de 90 anos, que graças a Deus, certamente eu acredito que já tenha tomado a vacina, desde aquela pessoa, e se tiver alguém de 70, 80 anos e não tem ninguém por ela, e por que não sermos solidários e ir até a Secretaria de Saúde, chegar lá, dar o nome daquela pessoa? Isto é também ser solidário. E na fé. Por que na fé? Porque eu tenho fé de que esse tempo vai passar. E São Tiago nos traz também uma ajuda quando ele diz: se a tua fé não existir obras, é uma fé morta. Então, por isso, vamos traduzir a solidariedade por caridade, que dá no mesmo. Assim como o amor quer dizer caridade, caridade quer amor. Então, esta é a grande mensagem que eu deixo para vocês nesta noite. A solidariedade na fé. Fica aqui, já fiz na igreja, farei sempre, 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 principalmente nesse tempo. Eu quero pedir aqui àqueles que foram escolhidos, constituídos, representantes do nosso povo aqui na Cidade da Pedra. Eu quero pedir ao senhor prefeito, eu quero pedir aos vereadores, que eles, a partir de hoje, de amanhã, se empenhem em lutar para trazer a vacina para o nosso povo. Né? Vamos deixar de lado, aqui é o padre que está falando, vocês sabem disso. Vamos deixar de lado as questões que permeia a briga de poder entre vocês e vamos lutar unicamente para trazer a vacina para o nosso povo da Cidade da Pedra, né? Aqueles que têm 70, aqueles que têm 60, nós somos um povo que nós precisamos e temos a alegria de estar junto. Então fica aqui o meu apelo ao prefeito da cidade, que lute junto com os seus apoiadores, que são os deputados e etc. Tem condições, é preciso que haja nesse momento, dar as mãos, todos juntos, e lutar para trazer a vacina. Senhores vereadores, por gentileza, nos seus discursos, tragam a vacina em suas pautas. Nós precisamos, né, esses dias eu fui, Padre Gervásio, todo mundo sabe, né? Ele mora só, eu fui na casa dele. Padre, me dê aí o seu cartãozinho do SUS. Fui lá na Secretaria de Saúde, dei o nome dele, coloquei o número do meu telefone para que assim pudesse ligar e assim, isto é caridade. Então fica meu apelo aí, minha maior mensagem: sermos caridosos na fé, sermos solidários na fé, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Esta é minha maior mensagem, sermos solidários na fé. A fé alimenta a esperança. Tá aí, pessoal, a gente conversando com o padre Jailson Araújo, a gente já caminha para o término do nosso programa. Eu quero agradecer ao padre Jailson por ter aceito o convite. Demorou muito para aceitar o convite, mas Deus tocou no coração dele e ele aceitou de imediato. Não, pode marcar agora que a gente vai fazer a entrevista, temos muito o que conversar. E aceitou o nosso convite. Para mim foi uma honra muito grande, uma alegria muito grande. A gente sabe, a gente tem as nossas brincadeiras, mas na hora de falar sério, a gente fala sério também. E para mim foi uma alegria muito grande. Ganhei a noite hoje. Está trazendo o senhor aqui para o meu estúdio, deu umas dicas aqui como é que deve usar as câmeras. Isso foi muito bom. Quero agradecer. O senhor já pode vir aqui para as considerações finais para a gente tomar o café que está se passando a noite, né? É verdade, é verdade. Eu quero realmente eu estava devendo isso a você, estava devendo de todo o coração. E você sabe que eu o tenho como eu sempre, as pessoas dizem assim: ah, padre, você é meu amigo. Eu digo: quem é da pedra não é meu amigo. Quem é da pedra, meus fiéis. Da pedra ou da Conceição da Futuro. Né? Então, assim, eu tenho um carinho muito especial por você sabe muito bem disso, além dos nossos trâmites de doce, de bolo, etc. Não é? Mas assim, eu agradeço muito a você por esse momento de eu poder chegar a tantas pessoas, de receber também palavras de carinho por onde eu passei. Muito obrigado. Realmente, igualmente a você, vou dizer, ganhei a noite hoje, ganhei a noite. Vou dormir mais tranquilo, mais feliz, mais satisfeito, né?
E muito obrigado a você que esteve conosco, ao povo aqui da Pedra, futura Conceição da Pedra, não é? Por isso que eu coloquei no YouTube TV Conceição da Pedra, não é? Mas agradecer às comunidades rurais, a todo o povo que esteve aqui conosco neste momento. Como foi bom a gente discutir várias questões, saber que em meio a dificuldades, em meio às tribulações, nós sempre temos palavras de conforto, sempre temos palavras que podem nos ajudar. Então, obrigado a você, obrigado à menina que está lá na técnica, a Suzana, obrigado à sua esposa, né, a Amália, muito obrigado, né, ao pessoal também da Pascom da minha paróquia, né, aqui presente, Alisson, e todos que estão sempre conosco. Realmente eu me coloco à disposição de vir outras vezes, e quero vir, né, quando tudo isso passar, porque nós vamos fazer uma grande caminhada, a caminhada da saúde, que será para o Azevém, onde é a padroeira Nossa Senhora da Saúde, né? Então, fica muita coisa para a gente discutir depois. E quero pedir a você, aqui da Pedra, ajude-nos, principalmente nesse nosso grande projeto. E eu quero pedir que você nos ajude rezando, orando, pedindo ao Senhor que Ele nos dê a graça de conseguirmos isto, porque eu tenho certeza que será um marco referencial para todos nós aqui pedrenses. Tá aí, pessoal, as palavras do nosso pároco, Padre Jailson Araújo. A gente já quer agradecer de uma forma carinhosa a vocês, internautas, que participou, muita audiência do pessoal de Arco Verde, da zona rural, veio trazer a sua parcela de contribuição para a nossa audiência, e isso é muito importante. Quero agradecer de uma forma carinhosa a você que assistiu, e a você também que vai assistir a nossa entrevista ainda no YouTube. O nosso muito obrigado. Estiveram conosco hoje Amália, que na retaguarda, Suzana é o nosso braço direito, e você, claro, internauta. Se não fosse você, a gente não estaria transmitindo a nossa palavra, a nossa conversa aos lugares mais longínquos. A gente quer agradecer aqui, desejando a você uma boa noite, e a gente traz o padre novamente para dar a bênção final. E a vocês uma boa noite. A quarta-feira estaremos de volta, se assim o Criador nos permitir, porque quem anda com Deus, claro, não tem medo de assombração. Boa noite a todos. Fica aí com o padre dando a bênção final. A você que esteve essa noite, eu quero invocar ao Senhor as bênçãos, as graças de Deus para toda a nossa família, para que nossa casa, o Senhor envie os seus anjos para acampar em nossas casas, nossas famílias, para que nos livre de todos os males. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, o meu clamor, e chegue aos céus a minha oração. Abençoai, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam na graça de Deus. Se cuidem. Deus te ama.